Vamos abrir a escritura. Vamos fazer novamente a leitura de Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nos diz assim a Escritura: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do nosso trabalho, de sua alma, o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos e bendizemos o Senhor por tua obra salvífica, executada na terra aos olhos de todos os homens, e muito obrigado por o braço do Senhor ter sido revelado a nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos juntar, nos reunir hoje para adorar o Senhor e para te agradecer por esse enorme feito. Obrigado a Deus, porque nesse tempo
do calendário cristão, nós podemos rememorar o teu feito, quebrantar os nossos corações, meditando na tua obra poderosa, favorável a nós. Louvamos a ti nesta manhã, pedindo que a tua palavra alcance os nossos corações, fazendo-nos perceber, entender e viver segundo a eficácia de toda a tua boa obra a nós. Oramos no nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus. Amém. Tomem assento, amados. No domingo passado eu lhes apontei todo esse trecho que fala do servo sofredor e de como Deus pensou a manifestação do seu Filho no mundo, a fim de salvar o seu povo, a fim de salvar todos aqueles dentre as nações que Deus tem elegido para serem seu povo. No domingo passado eu lhes mostrei esses trechos, lendo com você logo na introdução do sermão, esse propósito desse Deus que tem a ver não só com essa salvação, mas a manifestação plena da justiça de Deus, inclusive em julgamento aos homens. Em julgamento aos homens que vão reagir, recebendo essa salvação ofertada, ou rejeitando essa salvação ofertada. Tendo apontado isso com vocês no capítulo 50, 51 e 52, nós chegamos então no início do capítulo 53 e nós pensamos o título do capítulo, versículo 1, quem creu na nossa pregação? Uma pergunta que é repetida nos evangelhos, como nós vimos, e uma pergunta que é repetida por Paulo em Romanos, dizendo: quem creu na nossa pregação? Quem foi que creu na nossa pregação? Aqueles que creram nessa pregação, também lhes foi revelado o braço do Senhor. A quem se revelou o braço do Senhor? E eu concluí na semana passada, lhes comunicando esperança e dizendo: se você está aqui, se você tem se achegado, se você tem tido curiosidade, se você tem aberto a Escritura Sagrada, se você tem ido à igreja, isso é uma boa indicativa de que o crer em Jesus foi dado a você. É uma boa indicativa que o braço do Senhor está sendo revelado a você, porque esse braço, com certeza, está agindo na sua vida de alguma maneira, em certa medida. Mas nós precisamos de verdade desfrutar plenamente desta salvação, entender plenamente esse propósito, e nós não poderemos fazer isso por outra via, senão pela via do crer. Quando Paulo escreveu aos Efésios e disse: olha, a salvação ela vem pela graça, e isso mediante a fé. Agora, isso não procede de nenhum de vocês. O que não procede de nós, Paulo? Nem a graça, nem a fé. Isso não procede de vocês. É Deus que derrama graça sobre a vida de vocês, para que vocês possam crer, para que ninguém um dia se apresente a Jesus, se apresente a Deus e diz: olha, eu estou aqui por mérito meu, eu estou aqui por mérito meu, eu fui um bom homem, eu fui um bom cidadão, eu fui um cumpridor das leis, eu fui um bom religioso. Não, Paulo disse: olha, isso aqui não. A salvação é um presente de Deus dado a vocês, é graça de Deus, é oferta de Deus, é favor de Deus, é dádiva de Deus, e isso mediante a fé, ou seja, um crer que vocês proferem. Mas mesmo esse crer não vem de vocês.
vocês, é a graça operando em vocês para que vocês possam crer. E daí a pergunta do profeta Isaías, repetida no Evangelho, repetida por Paulo, dizendo: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a ação de Deus, a quem a mão de Deus alcançou? Obviamente a esses que creram no Evangelho. E esses que creram no Evangelho só puderam crer porque isso foi lhes dado. E eu concluí dizendo: se você está aqui, esse é um bom sinal de que isso lhes foi dado, para que vocês pudessem crer, para que o braço do Senhor pudesse ser revelado a vocês. Mas nós temos a primeira subdivisão dentro desse bloco discursivo em Isaías capítulo 53, que narra não só o feito, mas o próprio surgimento, a própria manifestação de Deus no mundo, revelando o seu Filho, a própria manifestação de Jesus. Acompanha comigo com a tua Bíblia aberta, deixa o celular no bolso em casa, traga para a igreja uma Bíblia, não irrite a Deus, tenha a sua Bíblia na mão, não provoque a ira de Deus. Celular não é Bíblia, é só uma porcaria, cheia de porcarias, e no meio das porcarias está lá uma Bíblia. Carregue a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para a igreja, mantenha ela aberta, seja um bereano, confira o que eu estou pregando aqui, para que você não seja vítima de nenhum enganador, de nenhum falso pregador, de nenhuma mentira dita em nome da Bíblia que não está na Bíblia. E aprenda a ler a Bíblia e julgar à luz da Bíblia o que você está escutando. E nada mais justo do que isso, do que você aprender a ler a Bíblia e comparar o que está sendo lido com o que está sendo dito, ter clareza no texto. Não tenha vergonha da Bíblia. Para que você tivesse pessoas foram mortas debaixo de tortura cruel, para que você tivesse em teu idioma na tua mão. Então valorize o que Deus te deu, não tenha vergonha da palavra de Deus, ande por aí orgulhoso, abanando ela, mostrando que você tem que você é um praticante dela. Faça isso. Mantenha a sua Bíblia aberta no trecho lido, e toda vida que eu estiver pregando, alguém estiver pregando aqui, faça isso. Seja um bereano, confira. Eu tenho um propósito com Deus de ser fiel às Escrituras e fazer desse púlpito um manancial de fidelidade pregada a partir da Escritura a você. Mas possa ser um caso que um falsário apareça aqui, esteja hábito. E aprenda a me amar também, porque o dia que eu tropeçar aqui e falar alguma coisa incondizente, você vai estar daí com a tua Bíblia aberta para, em amor, me trazer de volta a centralidade da Escritura. Ou você não me ama, ou só eu que tenho que te amar. Então tenha a sua Bíblia na igreja, traga ela orgulhosamente todo domingo, e mantenha ela em mãos e aberta o tempo todo. Versículo 2, acompanha comigo. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Vocês têm me ouvido falar, e vocês têm estudado e sabem que a língua hebraica é uma língua que não comunica conceito, mas imagem. É uma língua que comunica imagem. Essa imagem de um renovo, uma espécie de brotinho, uma planta nascendo, ela é muito forte para os primeiros leitores dessa profecia. Imagine você um lugar onde não se espera, não tem esperança, uma terra árida, seca, uma terra sem vida, alguma coisa sem nenhuma possibilidade de acontecer. De repente alguém vai passando
Talvez você não consiga imaginar um deserto no Oriente, mas você consegue imaginar um sertão nordestino, onde não nasce nada, onde não brota nada, onde a terra está seca, onde não há esperança. De repente alguém passa lá e está brotando uma planta. E você olha para aquela plantinha nascendo, um broto ainda, e você diz: não tem a menor condição de essa planta sobreviver, não tem a menor condição de essa planta nascer aqui, e menos ainda de ela sobreviver. Foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz em uma terra seca. Eu não sei se você entende essa linguagem de cultivo. Uma raiz em uma terra seca. Não há esperança aqui, não há vida, não tem condições de uma raiz adquirir profundidade e extrair os nutrientes necessários de uma terra seca para daqui surgir uma bela árvore. Não tem condições. O que será que o profeta Isaías está tentando comunicar ao povo de Israel sobre essa questão? Ele está falando de um Salvador que vai surgir num lugar, numa terra, numa região aonde as pessoas não querem um Salvador, aonde não há bondade nelas, aonde não há méritos nelas, aonde não há nada favorável para que aqui e desse meio apareça um Salvador. Esse povo jamais poderá produzir um Salvador para si. Esse povo jamais poderá produzir uma vida que traga esperança para o estado de pecados em que eles se encontram. Lembra? O povo estava em trevas e viu grande luz. Esse Salvador, ele vem sem auxílio de ninguém, sem ação de nenhum humano, sem desejo de nenhum humano, de um lugar mais improvável possível. É isso que o profeta Isaías quer dizer sobre essa coisa de um renovo que vai surgindo numa raiz de uma terra seca. E é assim que eu quero que você entenda a manifestação desse Salvador para a sua vida. Você e eu nunca desejamos Salvador algum. Muito pelo contrário, nós queríamos Ele o mais longe possível das nossas vidas. Você que não nasceu em berço cristão, da mesma forma que eu, vai se lembrar do tanto de vezes que pessoas tentaram abrir a Bíblia e me falar de Jesus, e como você foi resistente, no meu caso até grosseiro, desrespeitoso e agressivo com quem via me falar de Jesus. Essa é a história da grande maioria de nós, daqueles que se converteram, que não nasceram num ambiente onde já havia salvação. Pessoas resistentes à palavra de Deus, pessoas que nunca desejaram o Salvador, que estavam orgulhosos de suas vidas em pecado. Essa era a nossa condição. Esse Salvador não veio na nossa vida porque nós éramos bonzinhos e clamávamos por socorro. Não, nós fazíamos era rejeitá-los com palavra e com obras. Com palavras e com obras. Mas é nesse cenário que surge o Salvador. A figura de imagem aqui é uma raiz numa terra seca. Isso fala também da humildade desse Deus. Isso fala do esvaziamento de Jesus, de que fala Paulo no capítulo 2 de Filipenses. Mesmo ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma humana. Esse é o nosso Salvador. Essa imagem de renovo nascendo de um broto
de algo brotando. Essa imagem de uma raiz numa terra seca fala desses dois aspectos. Uma impossibilidade de aqui, dessa terra, essa terra produzir qualquer coisa nesse sentido. E a humildade, simplicidade, esvaziamento do próprio Deus que decide assumir a forma humana para salvar esse povo perdido. É isso aqui que Isaías quer que Israel entenda. Vocês estavam lascados, vocês estavam em trevas, vocês estavam longe de Deus. Vocês não tinham a menor condição de produzir, não tinha a menor condição de vir dentro de vocês, a partir de vocês, alguém que salvasse vocês. Vocês são terra seca. Mas de repente surgiu um brotinho ali, uma raiz numa terra seca. Segundo aspecto, essa é a humildade, a humilhação de alguém que amou vocês, um Deus que amou vocês e enviou até vocês, esvaziado e humilhado, o próprio Filho dele. O Salvador, ele não veio montado em um cavalo branco com uma espada flamejante, matando todos os inimigos de vocês e exaltando vocês e se assentando num trono revestido de ouro. Não, ele não vem assim. Ele vem em humildade, ele vem na forma de servo, e não é qualquer servo. Ele vem na forma de servo sofredor. Ele vem sofrer. O versículo de número 3 fala disso, desse sofrimento. O versículo de número 4 fala desse sofrimento. O versículo de número 5 fala desse sofrimento. Ele vem para sofrer. Ele vem para experimentar sofrimentos. Preste atenção. Ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Não tinha aparência nem formosura. Nós temos a figura de um Jesus mitológico, e eu acho ele muito lindo. Ele proporcionado pelo catolicismo romano, já com um pensamento europeu, um indivíduo, um homem de bom porte físico, muito bem vestido, muito bem trajado, com a aparência ocidental, segundo o padrão humano de beleza. Um rosto bonito, uma barba bem feita, não é essa coisa horrorosa que eu tenho aqui no rosto. Um cabelo anelado e bonito e olhos azulados. Essa é a figura mitológica de Jesus do catolicismo ocidental. Catolicismo romano ocidental. No catolicismo oriental, Jesus tem uma aparência escura, uma barba despontada, uma pele aparentemente queimada pelo sol, e um cabelo que aqui na nossa cultura brasileira nós chamaríamos de um cabelo ruim, simplesmente por não ser um cabelo liso, ou louro, ou anelado, ou liso, nós chamaríamos de um cabelo ruim. Você vai ver isso nas imagens do Jesus do catolicismo oriental, da Igreja Católica Ucraniana, por exemplo, da Igreja Católica Ortodoxa, por exemplo, da Igreja Católica Grega, por exemplo. Você vai ver um Jesus com esse tipo de aparência. Mas o nosso aqui ocidental, provido pela Igreja Católica Romana, é um homem muito bonito. Hollywood o contrataria, e a Rede Globo colocaria em horário nobre e o chamaria de galã.
Ou vocês não estão familiarizados com essa imagem? Mas a melhor imagem que o catolicismo romano proveu para nós do Cristo é aquela que ele aparece pregado na cruz, com as suas costelas à mostra, um rosto todo lesionado, uma aparência bem feia. Eu já vi pessoas correrem de medo da imagem de um Cristo crucificado na Igreja Católica Romana. Eu já vi crianças entrarem em pânico dentro de templo quando contemplam uma imagem em tamanho real, com uma arte que torna essa estátua com aparência quase viva. Eu já vi crianças gritarem, desesperado, olhando para essa imagem do Cristo sofrido. Por incrível que pareça, aquela chega mais perto. Nós estamos chegando aí a Semana Santa, dentro de 2 semanas, e aqueles que gostam de assistir televisão terão a oportunidade de ver vários filmes da crucificação de Cristo. Eu sempre recomendo o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Embora tenha um bocado de coisas adicionais que não está na escritura ali, mas até hoje foi o filme que melhor representa, que consegue chegar perto de nos fazer imaginar o que foi de fato o sofrimento de Cristo, que faz nos chegar perto na imaginação, que faz nos chegar a fazer nos imaginar como foi. E eu me lembro quando esse filme foi lançado, a crítica queria tirar ele do ar, impedir que ele prosseguisse nos cinemas, porque era um filme que mostrava muita crueldade, muita violência, mas não chegou nem perto, de fato, do que o Cristo experimentou. É assustador, mas não chegou nem perto da expressão do que foi. Dentre todos esses, se você for assistir, geralmente isso fica em todos os canais, ou em boa parte deles, veja o do Mel Gibson. Ele é o que mais chega perto. Não chegou, não alcançou, mas é o que mais chega. Tem coisas adicionais, mas é o que mais chega perto. Isaías está olhando, olha, esse servo sofredor que Deus está fazendo surgir no meio de vocês para salvar vocês. Ele não tem parecer, não tem boa aparência. Só você fazendo uma análise de padrão de beleza, de julgamento de beleza humano, principalmente no nosso aspecto ocidental, e o que a cultura impôs sobre o que é ser beleza, olha, isso é muito temerário. De tempos em tempos a cultura, ela renova, ela entra na cabeça das pessoas e ela determina o que é padrão de beleza. De tempos em tempos acontece isso. Ela muda, esse é o padrão de beleza agora, esse aqui que vocês vão achar bonito agora no humano. Vocês têm uma ideia, na Idade Média, vocês podem ver isso nas pinturas, o padrão de beleza da Idade Média era pessoas gordas. Principalmente mulheres gordas, mas gorda mesmo. Esse era o padrão de beleza estabelecido na Idade Média, eram pessoas gordas. Depois foi diminuindo um pouco aqui o peso, o que se chamaria de rechuchudo. E já agora no século XX as coisas foram mudando, e já chegando aqui nos 80, 90, a magreza foi se tornando o padrão de beleza. Então nós não sabemos julgar isso, nós precisamos julgar à luz de Deus, com uma cosmovisão bíblica e com um entendimento bíblico do que Deus acha belo. Inclusive tem até um documentário bem legal da Brasil Paralelo sobre essa questão da perda do belo. Mas olha só, isso se espalha para todas as coisas. A cultura vai dizendo para você o que é belo.
vai dizendo quais são as músicas que você tem que escutar, e a internet determina isso, os hits mais ouvidos. Essa é a música bonita agora. Mas você olha essa música, não tem melodia, não tem harmonia, não tem poesia, não tem arte, não tem nada de belo ali. Então todo mundo tem que escutar isso. Aí tu está aqui na igreja, passa o carro de som aqui te obrigando a você escutar o que você não quer. Tu vai tirar uma férias de fim de semana num resort, em algum lugar, Caldas Novas, não sei aonde, e o povo está te obrigando você a escutar o que você não quer, porque todo mundo está dizendo que aquilo ali é bonito e todo mundo tem que escutar aquilo. Isso para o humano também se faz. A cultura impõe isso, diz, isso aqui é bonito, você vai achar isso aqui bonito. O que a Rede Globo chama de galã, meu Deus do céu. Acaba parece uma lagartixa com cãibra, mas ele diz que o cara é bonito, é o galã. Pronto, todo mundo passa a achar o cara bonito. Mas olha só, pegando o padrão de análise de beleza do que é belo, de que o homem vai olhar e vai achar bonito. Olha, Jesus não tinha uma boa aparência. Olha comigo o versículo. Não tinha boa aparência, não tinha aparência. Não tinha boa aparência. Não era alguém que dizia, oh, que príncipe, que homem lindo. Não tinha aparência nem formosura. Era um homem simples. Ele não se destacava em estatura, em musculatura, em olhos, o tipo do cabelo, o formato do rosto, os contornos musculosos do corpo. Oh, coisa ridícula. Oh, meu Deus do céu. Nego come 8 ovos de manhã no café da manhã, passa 3 horas na academia, veste uma roupa colada, tem que encebar o corpo para aquilo poder entrar, vai pedalar por 150 quilômetros, vai na depiladora, não sei o que, agora eu estou bonito, fico se admirando, que macaquice, que negócio horroroso. Eu fico com dó das mulheres que tem que conviver com esse tipo de gente, pelo amor de Deus. Mas olha só, se é esse o teu padrão de beleza, deixa eu te falar, em nada Jesus se parecia com isso. Eu fui fazer um aconselhamento no casal e o cara estava em crise, falou, pastor, estou pagando não sei quanto para o nutricionista, mas não sei quanto, não sei para quem, mas não sei quanto, mas eu não vou chegar ao padrão que a minha esposa quer, de abdômen travado, de musculatura firme, pelo amor de Deus, isso tem a ver com metabolismo, com predisposição, e ela quer, não, cara, não, pastor, é um sedentário, o cara, olha aí, ele tem pneu, ele tem, meu Deus do céu, como é que pode uma cultura entrar na cabeça das pessoas desse jeito? Eu não estou legislando em causa própria, viu? Antes que você pense, eu quero me parecer com Jesus, e a Bíblia está dizendo que para a beleza humana ele era feio, pois que eu carrego essa beleza de barba no rosto, não é não, porque é feia mesmo, não tem nada a ver com Jesus. É mentira isso aqui, não tem nada a ver com isso. Mas olha só, Jesus não era visto como um homem bonito, não tinha nada atraente. Olha, ele se diferencia. Estava lá nos Estados Unidos com meus companheiros de viagem, de ministério e de labor na área do aconselhamento bíblico. Nós estávamos num grupo de 7 pastores, 6 pastores e um presbítero, e eu disse, olha, eu até tenho vontade de virar as costas para o Brasil e não olhar ele no mapa mais nunca, porque é minha pátria mãe, mas me trata como um enteado, é uma madrasta perversa, minha pátria mãe é uma madrasta perversa para mim, e eu tenho vontade de ir embora e nunca mais olhar nenhum mapa. Mas entenda, eu ainda amo essa nação, mas tenho essa vontade. E a primeira opção, sem dúvida nenhuma, seria os Estados Unidos. Por quê? Porque eu me identifico muito
com aspectos daquela cultura. Porque eu vou prosperar, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, vou ser lascado lá igual eu sou aqui. Eu não nasci para ganhar dinheiro, nem para ser rico, nem para estar confortável. Pronto, e acabou, essa é a minha história. Mas olha só, eu me identifico muito com alguns aspectos culturais dali. Como por exemplo, se tem uma coisa que eu tenho ódio mortal, é de pessoas querendo me manipular. Chega e diz o que você quer, se eu tiver é teu. Chega e me pede, se tiver ao meu alcance, eu vou buscar para você. Seja sincero comigo da forma mais direta que você conseguir, principalmente homem. Me olha no olho como um homem faz e diga o que você quer, que eu vou ser honesto com você da mesma medida. Nós vamos nos abraçar e continuar amigo. Eu não vou ficar com raiva de você, nem sentidinho, magoadinho pelos cantos. E aquela cultura tem muito isso. O que é pronto e acabou. Isso aqui é justo. Você vai trabalhar com um cara, diz quanto que é a sua diária? 100. O que você vai fazer para mim? Isso. Não é justo. Eu vou te pagar 150. Isso aqui é justo. É muito direto as coisas lá. E eu convivendo ali naquela cultura, foi, puxa vida, odeio manipulação, odeio enrolação. Diga o que você quer em nome de Jesus. O tempo é tão raro, tão precioso e tão curto. 2 horas me alugando os ouvidos. Diga o que você quer em nome de Jesus. Morador de rua que ele elabora uma história mentirosa para contar o tanto que ele fala: meu amigo, o que é que você quer? Diga o que você quer. Não quero dinheiro, pega, está aqui, Deus te abençoe. Para com essa lorota no meu ouvido. Tu vai me contar 30 histórias, eu não tenho nada no bolso para te dar. Diz o que você quer, se eu tiver, teu. Uma coisa horrorosa que eu acho é homens manipulando aquela. Esse dia minha esposa estava me acusando de não saber da notícia de morte. Olha, você precisa ser forte, presta atenção, sabe como é que é? Cara, eu tenho filho, eu tenho neto, eu não estou perto dele, eu tenho esposa, tenho irmão, não tenho mais mãe. Diz, pelo amor de Deus, que eu já matei minha família toda. Quem foi que morreu? Não me mata! Diz o que? Morreu. Eu ligo. Você está onde? Está dirigindo? Está em casa? Está tranquilo? Está fazendo o quê? Preciso te dar uma notícia terrível. Teu pai morreu, venha para cá. Pronto. Meus cunhados me agradeceram por isso. Pronto, fique com enrolação, amolação. E eu me identifico com a cultura americana nesse sentido. Eu me identifico com a cultura americana nesse sentido. Mas nós estávamos discutindo ali, eu olhava a aparência dos americanos, eu dizia, cara, eu não consigo morar aqui, que eu acho que eu não conseguiria amar esses americanos igual eu amo os brasileiros. Eu falei, brincadeira, estava lá. Eu acho que eu não consigo amar esses americanos do tanto que eu amo os brasileiros. Aí o pastor aí me perguntou, por quê? Eu digo, porque eles são feios demais. Ou povo feio. Mas até a música do meu conterrâneo lá do Falcão, né? Ou povo feio. Aí o pastor aí, não, eles não são feios, são. Tudo peso, tudo pesado, tudo branco, parece que é transparente, parece que tu triscar neles eles se quebra, se o sol bater queima, nos hipermercados eles têm que andar de carrinho de golfe, porque não conseguem caminhar mais de tão obesos que estão, um negócio horroroso assim, fisicamente falando. Eu disse, acho que eu não ia conseguir amar esses americanos do tanto que eu amo os brasileiros, com o povo feio. Aí, na brincadeira lá, nos assentamos para discutir então a beleza à luz da Bíblia. Discutir a beleza à luz da Bíblia. Mas o que é belo? Aquilo que Deus diz que é belo. Isso aqui é belo. Pronto. Não é o crítico da música, não é o crítico, não, é o que Deus diz que é belo. E Deus diz a aparência, a beleza dos seres humanos. Então vamos pensar sobre isso. Tem alguns textos bíblicos que Deus diz, olhe, essas pessoas eram muito bonitas. Deus está dizendo em sua palavra e dizendo para mim o que tem pessoas bonitas. Que tem pessoas que Deus acha bonita, aos olhos de Deus, elas são bonitas. Aí entramos na discussão da beleza interior e da beleza exterior.
Eu digo, não, mas aqui ele está falando da beleza exterior, porque ele está falando de atributos físicos. A expressão é: as filhas de Jó eram as mulheres mais belas da terra. Isso não está falando de beleza interior. A Bíblia diz que Rebeca, Sara era uma mulher muito bonita. É Deus que está dizendo que ela era muito bonita. É a palavra de Deus, não é o escritor, é a palavra de Deus que está dizendo. Deus é o autor da narrativa, é a fala de Deus dizendo que Sara era uma mulher muito bonita. E não está falando de beleza interior, porque Abraão diz que é minha irmã, senão por causa da tua beleza os homens vão me matar só para ter você. Então há um aspecto de beleza humana que Deus julga e diz. Agora, não é só de mulheres. A própria palavra de Deus está dizendo que Absalão era um homem muito bonito. E dá um destaque da beleza dele. E aqui vai me matar de inveja, porque o destaque que a palavra de Deus dá da beleza de Absalão era o cabelo. Era a coisa mais bela que Absalão tinha, era o cabelo. A Bíblia dá detalhe de como tinha que lidar com o cabelo de Absalão. Era um homem bonito, seu cabelo era assim, tinha que ser cortado assim. Então tem aspectos que Deus diz de beleza física. Sobre Saúl, diz que ele era um homem que se destacava dos demais homens do ombro acima, ou seja, todos os homens de Israel eram da altura do ombro de Saúl. Então olha só, está dizendo aqui um padrão de beleza. Aí eu não estou muito atrás, ó, um homem grande, 1,80m, estou no caminho, 79, mas por causa de um número, 2, ninguém vai discutir, te arredonda. Mas olha só, então está aqui os padrões: altura, cabelo, e tem várias informações de beleza física humana que é dada pelo próprio Deus na Escritura. E foi um dos debates mais legais que eu já tive com esse grupo de pastores. O chato é que alguém sempre desviava da conversa para perguntar outras coisas. Mas era um debate muito bacana sobre essa questão da beleza. Da beleza humana segundo Deus na Bíblia. Não estamos falando de beleza interior. Mas quando chega no Filho de Deus, quando chega no Messias, quando chega no Salvador, segundo o padrão de Deus, humanamente falando, segundo o aspecto e aparência humana, a Bíblia está dizendo que Jesus era feio. A aparência humana de Jesus não era uma aparência de homem belo. Aí aqui eu fico feliz de novo. Olha o que está dizendo o profeta Isaías: vocês não seriam atraídos por ele por questão de beleza física. Ele não tinha aparência nem formosura. Vocês não seriam atraídos a ele por aparência, porque ele não tinha aparência bonita. Ele não era bonito. Ele não se destacava em beleza para que todo mundo quisesse olhar para ele. Olha a parte B do versículo: olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Um diácono na época, diácono da igreja de Taguatinga, ele não é que ele se achava, ele se acha até hoje um homem muito bonito. A esposa dele deve achar também, casou com ele, mas não é o meu caso, nem o caso do resto do mundo que está ao redor dele. Mas ele se acha muito bonito. Ele tira a roupa, fica olhando no espelho. E aí ô bicho, tu não desconfia não? Tu é feio, rapaz. Nunca te disseram isso não? Tua mulher está mentindo para ti, tu é feio.
Aí ele dizia: comparado a quem? Para eu poder te comparar, diz aí com quem tu se compara. Cara, você quer discutir minha beleza, você põe aqui do meu lado o Brad Pitt e o George Clooney. Porque esses em Hollywood já foram estabelecidos como padrão de beleza e como homens bonitos. O George Clooney, enquanto era jovem, até ali a maturidade, 40, 50 anos, 50 e poucos anos, ele ainda estava ganhando o título de homem mais bonito do mundo. Viu? E esse indivíduo dizia: me bota perto dos dois, que aí você consegue julgar o padrão da minha beleza. Agora, Hollywood e o mundo diz que esses homens são bonitos. Então, olha só, se Jesus se manifesta aqui para você hoje, e talvez seja por isso que muita gente prefere a tela, que muita gente prefere as telas do que a Bíblia. Prefere passar o dia todo no celular olhando a vida dos famosos, de onde vieram, o que fizeram, o que estão fazendo agora, o que pararam de fazer, o que ainda vão fazer, do que abrir a Bíblia para conhecer Jesus. E foi assim com Israel. Israel esperava um príncipe muito bonito no aspecto de Absalão, ou de Saul, ou de outro, um grande guerreiro de armadura reluzente, com seu cavalo real de raça suprema, cavalgando em Jerusalém. Aí lá vem um homem sem boa aparência física, sem chamar atenção, no padrão da normalidade do povão, no meio do povão. Cara, quem vai olhar para isso? Quem vai acreditar que esse cara aí é isso que ele está dizendo? Filho de Deus feito desse jeito. A arte nacional e a cultura nacional, com toda a lacração que o Satanás deu a eles, e que eles fazem isso em todos os aspectos de ações culturais deles no mundo, transformaram em filme, primeiro em série, depois resumido em filme, a arte do Ariano Suassuna, chamado Alto da Compadecida. O 2 já foi uma droga e perdeu o tempo que foi ver. Eu digo: vai ver aquilo não. O 1 pelo menos ainda estava baseado num texto de um intelectual, artista, poeta de fato. O 2 já é porcaria pura, querendo se aproveitar de algo relativamente nobre que alguém produziu, e que eles produziram alguma coisa em cima dele, e agora quiseram usar o sucesso passado para tentar trazer ainda mais lacração. Mas olha só, lá no Alto da Compadecida, o Jesus que se revela é negro, é um homem negro. Eles estão utilizando ali, culturalmente, na arte deles, de um problema de preconceito racial para poder fazer a lacração que é com eles mesmos. Preocupado com Jesus e a forma que as pessoas veem Jesus, senão eles não zombavam e não escarneciam de Jesus, inclusive fazendo produção de Jesus gay. Mas eles botaram ali um Jesus negro. E as pessoas rejeitavam, os personagens rejeitavam. Eu lembro da cena que o João Grilo, o personagem, diz: desculpe, mas parece que você falou que é o senhor, que é o... Ele disse: eu sou o Messias, Emanuel, Jesus, pode me chamar assim. Ele disse: o senhor vai me desculpar. Por quê? Você não acredita? Não, você fala que é uma beleza, mas a cor não é uma das melhores, eu não posso acreditar. Então a ideia da surpresa, de achar que o Jesus era essa aparência formosa, atraente, bonita, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer tietar, fazer selfie, tirar foto para postar. Não. No caso deles lá é lacração, mas a ideia é muito boa, porque de fato foi assim que Jesus veio ao mundo. Um homem oriental, de pele queimada, do sol escaldante dos desertos de Israel, do Oriente, tá?
Um homem judiado, que é o que a gente vai ver a seguir no próximo versículo. Um homem experimentado no sofrimento, um homem judiado pelo tempo, né? Usando o termo, né, que se usa de pessoas que sofrem perversidade. E Jesus, no caso, foi literalmente judiado. É daí que vem o termo judiar, porque foram os judeus que fizeram isso com Jesus pela espada dos romanos. Mas olha só, um homem que não vai atrair, que vai passar despercebido ao olhar do outro no que diz respeito à beleza física que se busca para dizer, esse aqui eu adoro, porque ele é bonitão. Não, olha o versículo. Não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse não é o cara. Talvez o pensamento seja como da minha sogra e da minha afinada mãe. Mas se fosse dono de televisão, gente feia não aparecia lá em cena. Gente feia não aparecia em cena. Minha sogra é outra vertente, mas minha mãe dizia gente feia. Mas olha só, não aparecia na televisão. Ninguém que vai assistir televisão vai assistir para ver gente feia, né? Então olha só, era mais ou menos isso. Não havia beleza que atraísse Jesus a nós. E é exatamente isso que Deus quer mostrar. Esse Salvador não tem a ver com os padrões de consumo de vocês. Esse Salvador não tem a ver com o que naturalmente, pecaminosamente atrai vocês. Esse Salvador se revela, e o braço do Senhor é revelado nesse Salvador pelo seu feito, por sua obra. Ele não será atraente aos olhos de vocês no que diz respeito à beleza, fama, vocês quererem estar perto porque é uma pessoa bonita. Não esse tipo de beleza. Esse Salvador, o que vai atrair vocês a Ele é a sua obra em favor de vocês. É a sua obra em favor de vocês. Não é beleza física, não é nada que vocês julguem belo. Eu estou construindo isso com vocês, que nós estamos caminhando desse tempo quaresmal para o tempo da Semana Santa, e nós queremos rememorar isso de uma forma muito forte. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu me transporto para as páginas dela. Eu não fico aqui observando como quem está observando uma tela. Eu vou lá na praça, para o meio da multidão onde o discurso está acontecendo. Já tiveram essa experiência de leitura? Só a experiência de leitura pode fazer isso com você. Isso tem que ser desenvolvido da mais tenra infância, porque a criança tem uma mente muito artística, num certo grau fantasioso, que dá a ele a possibilidade de aprender textos e verdades desse texto muito mais do que qualquer adulto. Tinha um desenho quando eu era criança que eu achava bem legal. Hoje eu sei qual era a vertente e o que aquilo dizia e queria dizer, e a influência terrível disso. Mas olha só, o Fantástico Mundo de Bob. Lembra desse desenho? Aí trouxeram uma versão nova que era os Backyardians, alguma coisa assim. É um negócio assim. Que eles vão viver da situação, o cenário muda, a coisa toda muda, e eles começam a viver como personagens da situação. Isso que é o que acontece na mente de uma criança. Se você trabalha leitura com ele, ele vai ser um intelectual, ou vai ser brilhante, porque ele vai aprender a viver leitura, e quando ele for para a Bíblia, isso também vai ajudar muito ele, porque ele vai fazer como esse coroa que faz. Eu me transporto lá para a praça onde Jesus está pregando, eu me misturo com a multidão. Eu quero chegar mais perto dele possível para ouvir a sua voz com clareza e entender o que ele está dizendo. É assim que eu leio a Bíblia Sagrada. E aqui eu começo a imaginar esse Jesus andando nas ruas de Jerusalém, e o povo tromba nele, dá bom dia ou não, olha para ele ou não, ignora, não está nem aí, porque é só mais um homem normal.
Só mais um homem normal. Não tinha boa aparência, não tinha formosura, não tinha beleza que nós dissemos: oh rapaz, que cara bonito, deixa eu fazer uma selfie com ele. Esse aí pode colocar do meu lado para comparar, que é a minha beleza, que nem meu amigo lá. Mas olha só, não. Jesus não atraiu as pessoas a si por isso. Era um homem normal, de aparência normal, não havia formosura, não havia beleza, não tinha nada atraente nele. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você vai dizer assim: mas como eu vou perceber este homem um Salvador? Como eu serei atraído até ele? No desenrolar dessa mensagem nós vamos ver essa coisa toda. Ele não era só alguém sem aparência, sem beleza, que me agradasse, que me atraísse. Versículo 3: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era desprezado e rejeitado. Vocês já viram aqueles pais infames que não sabem criar os filhos e não entenderam nada de como Deus trabalha na vida dos homens na terra, e do quão honroso o honesto e o trabalho honesto é. Aí os pais vão lá buscar o boletim do filho na reunião de pais e mestres, e só teve nota ruim, e eles não esperam nem chegar em casa para ter uma boa conversa, e com um critério de análise, conhecendo seu filho. Olha, se muitos nem conhecem, o menino passa o dia todo na creche ou na casa da avó, porque os pais estão tentando fazer sucesso na vida, ter a sua profissão e não sei o quê, e comprar um carro novo e pagar parcela exorbitante. Os filhos estão jogados com o vizinho, com a creche, com o governo, com o diabo. Quando muito salutar com os avós que vão fazer um péssimo trabalho. Todo lugar que eu passo eu fico falando da minha alegria de ser avô. Um pastor disse: pastor, me dê algumas dicas, que eu tenho um neto e minha filha mora lá perto, e eu sou pastor e tal, e achei muito interessante o seu discurso e tal. Qual que é o nosso papel enquanto avô? Eu disse: o nosso papel é muito simples. Qual é? Estragar os netos. Esse é o nosso papel, estragar os netos. Me divirto, brinco, acho bonitinho tudo que ele faz e entrego para os pais. Não tenho que ficar trocando fralda, não tenho que ficar batendo, não tenho que ficar... Bom, lá em casa não está assim, mas olha só, esse é o trabalho dos netos, dos avós. Estragar os netos. Então é isso que se faz com um filho, quando põe avós para criar. E quando você chegar lá, esse menino chegar na fase adulta, que começar a mostrar as nutelices dele, porque não teve um homem pai formando o caráter dele, todo mundo vai dizer: tu foi criado por vó? Foi, cara. Esse menino foi criado por vó. É isso aqui. Mas olha só, eu disse: é isso aqui. Mas esses pais vão criando os filhos assim, não sabem, não aprendem a conhecer a personalidade dos meninos. Eu lidei com um cara cheio de traumas, que apanhou muito porque não conseguia aprender a matéria na sala de aula, que era discriminado, sofria bullying em sala de aula pelos próprios professores. E o único problema desse cara é que ele não enxergava, ele tinha problema visual desde que nasceu, e nem isso os desgraçados dos pais foram capazes de notar na vida de um filho. Nem isso. Mas eles vão lá pegar a nota e saem da reunião de pais e mestres. Só nota ruim, não conhece a personalidade do filho, não sabe as dificuldades dele, as limitações, não conhece os dons, não sabe, não aprendeu como é que ele aprende as coisas, e já sai arrastando ele para fora da escola. E quando vira a esquina, tem lá um homem honrado, trabalhador, ganhando pão de cada dia, debaixo desse sol escaldante às 2 horas da tarde,
com uma roupa que se o Hamas mandar um foguete lá para acertar a direita brasileira, para ser atraído por cor, o uniforme daquele homem atrai o foguete para si, uma cor que ninguém vai comprar roupa daquela cor, roupa laranjada, né? E esse nobre homem está lá varrendo a rua, pegando o lixo para nos proteger das doenças, está lá fazendo o seu trabalho honrado, como um homem honesto, uma coisa para ser aplaudida, reconhecida. E esse pai e essa mãe olha, pega no braço do menino e aponta para o gari e diz assim: é isso aqui que você quer ser quando crescer? É isso aqui? É isso aqui que tu vai virar quando tu crescer. Como se o nobre homem que está trabalhando, fazendo um trabalho honesto e cuidando de mim para que eu não adoeça, tirando o lixo da rua, parece que ele é o próprio lixo. Parece que ele é o próprio lixo. E exemplo negativo. E ele pode ter sido um exemplo negativo nos estudos, ele pode ter tido um exemplo negativo na criação, mas o que esse homem está fazendo ali agora é muito honesto, digno e merecedor de aplauso e de reconhecimento, não de rejeição e de discriminação e exemplo ruim do que é fracasso. Não. Mas olha só, imagine o Jesus desse jeito. Era rejeitado e o mais indigno. Imagine Jesus desse jeito, na sua manifestação humana para salvar os homens. O mesmo exemplo negativo que um pai irresponsável, que não sabe criar o filho, dá exemplo olhando para um homem direito, trabalhador e honesto. Era assim que Jesus era rejeitado e feito indigno. Mas esse é o meu assunto com você a próxima vez que eu assumir esse culto. Eu vou falar com você sobre o versículo 3. E pelo amor de Deus, chega aqui no domingo com uma Bíblia na mão e tenha ela aberta, acompanhando o que eu estou dizendo, ou qualquer pregador nesse culto. Não afronte a Jesus desse jeito, não provoque, não rejeite desse jeito. Curve a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua provisão da salvação para nós é simplesmente impressionante. O teu filho vem a essa terra seca, árida, destruída e sem vida por causa do pecado, e é dessa terra que ele nasce, que ele se manifesta, sem auxílio de mãos humanas, mas a própria manifestação milagrosa do Senhor traz o teu filho revelado na forma humana.